beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Academia Rubro Negra. Se você está chegando agora e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Lembrando que quando batermos a meta de 5.000 inscritos, iremos sortear um manto sagrado oficial do seu tamanho, do seu gosto. Então não perca tempo, compartilhe o link do nosso canal, dos grupos de WhatsApp para os amigos rubro-negros e não rubro-negros também, né? Até porque se batermos quanto antes essa meta aí, breve o sorteio será realizado. Galera, falar aí, né, dessa turbulência aí que vive os bastidores do Flamengo, né? Áudio vazado, erro, né, do centro de inteligência sendo exposto, funcionário demitido após o vazamento de áudio, fazendo duras críticas ao Rogério Ceni, a diretoria se reunindo sem a presença do técnico, momento turbulento, momento de incertezas, né, dentro do Flamengo. Mas antes de chegar a esse ponto, vamos tentar rever alguns pontos da semana, né, alguns fatos da semana do Flamengo que culminou, né, num ambiente sustentável para o Rogério Ceni dentro do clube. Vamos começar falando do Fla-Flu, né, no dia 5 de julho, né, na derrota para o Fluminense. O treinador teve uma pequena discussão com o Vitinho, né, após o técnico chamar a atenção do Vitinho. O Vitinho rebateu o treinador, o Vitinho, que inclusive discutiu com alguns companheiros no banco de reservas. Apesar do Vitinho, né, no episódio estar errado, mostrou ali que o Rogério Ceni perdeu alguns jogadores, né, com esse episódio da reclamação do Vitinho. Além disso, o Rogério Ceni foi muito irônico na entrevista coletiva pós-Fla-Flu, né? Ele inclusive cita, só criamos 21 oportunidades. Isso pegou muito mal dos bastidores do Flamengo e, logicamente, né, entre a torcida do Flamengo de uma forma geral. Essa ironia, né, a falta de assumir a responsabilidade, fez com que já o ambiente que não era bom piorar ainda mais. E o pior é que não ficou só nesse episódio, né? Como eu falei, né, nessa última sexta-feira, áudio vazado, tudo mais, mas a cada dia da semana houve situações ao qual expôs aí o treinador. Na terça-feira, dia 6 de julho, o goleiro Hugo Souza curtiu uma publicação ao qual se referia numa possível demissão do treinador. Ou seja, né, você já, além do Vitinho, você bota o Hugo Souza nesse meio, né, entre jogadores ali que não estão satisfeitos com o trabalho do Ceni. Lembrando que o Hugo era muito querido pelo antigo técnico Domenech, e com o Rogério Ceni ele teve algumas oportunidades, mas recentemente perdeu espaço até mesmo como reserva imediato do Diego Alves. No dia 7 de julho, na quarta-feira, Flamengo e Atlético Mineiro, a diretoria toda vai para Minas Gerais assistir o jogo e o Rogério Ceni cria uma polêmica ao escalar Bruno Viana de zagueiro. O próprio estava sendo escanteado pelo treinador, inclusive, né, com algumas matérias falando que parecia dar a entender que o Bruno Viana estava de má vontade nos treinos, e de repente o Bruno Viana aparece como titular. Só que o problema não foi só o Bruno Viana, né? O problema é que ele dá a entender que barrando o Gustavo Henrique, dá a entender que o Gustavo Henrique falhou, né? Errou, ou foi o culpado da derrota contra o Fluminense no jogo anterior. E isso também faz, né, obviamente, o técnico perder o grupo. No dia 8 de julho,
né, protestos, né, em frente à Gávea, e o Rogério Ceni, sim, foi o principal alvo das críticas dos torcedores. E agora, né, 9 de julho, né, esse protesto que teve aí em relação ao essa bagunça, né, que houve aí de áudio vazado, erros, né, do setor de análise aí sendo exposto. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Né? Por volta de 10h30 da manhã, o jornalista Mauro César Pereira publicou, né, esse erro do Centro de Inteligência no jogo entre Flamengo e Sport. Né? Tem uma imagem, inclusive, que mostra nomes do Kahneman e do Jeromel, que são zagueiros do Grêmio, né, numa artezinha, né, numa possível jogada de escanteio, né, como se Kahneman e Jeromel fossem zagueiros do Sport. E isso também, né, foi ruim porque 4 dias antes, Flamengo e Grêmio se enfrentou pelo Campeonato Brasileiro. Então foi uma espécie meio que de Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? Parece que só copiou e colou e apareceu lá os nomes dos zagueiros do Grêmio, né? Numa arte que era para ser estudada no jogo contra o Sport. Aí fica a pergunta: quem passou essa informação para o jornalista Mauro César Pereira? Lembrando que o próprio jornalista defende muito o Rogério Ceni e pelo jeito, né, os analistas de scout aí do Flamengo entenderam que foi o treinador que passou essas informações. E por volta de 5 horas da tarde, às 17 horas, esse áudio, né, do Roberto Drummond vazou, né, detonando a postura do treinador. Vamos ouvir um pouco do áudio do Roberto Drummond. Cara, eu não consigo entender. Sou sendo bem sincero pra você. Eu achei que ele ia cair ontem. Pensei que ele ia cair contra o Fluminense. O cara não cai. Não sei por quê. Estão esperando o errado. A gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja Libertadores, pra tirar ele. Ou perder pra Chapecoense no final de semana, que é improvável, mas poderia ser. Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição, não. A definição melhor não. É uma pessoa ruim. O cara é perdido, o cara faz merda, o cara critica os departamentos. Assim, ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele tá lá, cara, quase um ano já. Ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise lá de desempenho, que é os caras de tática e tal, pra ver quais são os processos, quem que faz. Ele nunca se interessou em sentar lá no nosso departamento, porra, virar e falar assim, porra, gente, eu tô precisando de pessoas, tal, eu tô precisando de jogador, tô precisando de um cara assim, etc. O que vocês têm? Me ajudem. Ele só chega pra gente e fala assim, eu quero um jogador do Fortaleza. Aí a gente vira e fala, pô, a gente tem um melhor. Não, eu quero um jogador do Fortaleza. Ele já pediu 5, se eu não me engano. 5. Hoje até um ele força a barra. Tem toda hora puxar assunto dessa merda desse jogador dele, desvira e tal, sendo que um que ele pediu já tá no Ceará, outro que ele pediu já tá no Cuiabá. Porra, cara, não tem como trabalhar com o cara. Ele é muito ruim, ele é muito leigo. Aí a gente chega com ele com 3, 4 nomes bons europeus, cara, porra, vindo de graça, de empréstimo. Aí ele fala, não conheço. Nem procura entender, nem procura saber quem é. Cara, sinceramente, o cara, eu falo mau caráter pelas coisas que já aconteceu aqui dentro, dele fuder pessoas, dele ele tá falando com a pessoa sai da sala e ele começa a xingar a pessoa pra outra pessoa. E a outra pessoa, porra, que era amiga da que saiu, fala pra ela. Já aconteceu várias vezes. Ele trouxe o cara lá do Fortaleza, lá o analista de desempenho, o cara falou, não sei por que ele me trouxe, não entendi, só me xinga, só falava mal de mim do Fortaleza.